Mas há outras versões ainda sobre Maria, que é o Talmud, que eu falei tanto. O Talmud é um texto central do judaísmo rabínico, e é uma fonte fundamental para as tradições judaicas. Ele foi redigido, escrito a partir do século III, mas ele vem de uma tradição oral, quer dizer que ele é bem anterior ao século III. As cópias que a gente tem mais antigas, elas são mais recentes, né? Não tão recentes assim. E aí eu pus só uma imagem de uma das páginas do Talmud, porque ele é dividido em várias colunas, e às vezes tem o texto bem no meio, que é a coluna central, que é o texto mais antigo, e aí alguns rabis importantes comentam, aí tem um comentário à esquerda, o comentário à direita. Então, o texto do meio, que é o mais antigo, é chamado de Mishnah. E também tem a Guemará. E é nisso que a gente vai encontrar, nessas fontes mais antigas, referências que podem ser a Jesus e a Maria. Só que muitos desses textos sofreram censuras e cortes para retirar as referências explícitas. Outra coisa que é importante salientar é que, da mesma forma que a tradição apologética cria uma história de catequese, uma história mítica, uma lenda, uma fábula em torno de Jesus, a história judaica, ela tenta denegrir a imagem de Jesus. Não dá para dizer que é totalmente fidedigno, nem para um lado, nem para o outro. É aquilo que o Midi fala lá na abertura do livro dele, a gente tem que tirar a prata das cinzas, a gente tem que catar os pedacinhos para tentar montar o quebra-cabeça da verdade, porque lembra que os judeus perseguiram Jesus. Então, o interesse deles era mostrar que Jesus era um traidor da tradição judaica. Só que talvez a gente encontre um pouco mais de verdade em alguém que está narrando os fatos de um modo um pouco depreciativo do que alguém que tem interesse que os fatos sejam grandiosos, elevados e inventa em cima disso. Dá uma sensação mais de realidade, na minha opinião. Então, eu trouxe alguns fatos para vocês, porque é interessante que depois, os textos do Talmud são muito antigos, mas em 1240, na França, teve um grande concílio, uma grande reunião, em que esses textos sofreram uma censura direta. E um deles foi censurado por considerarem que se referia a Jesus. Se referia de um modo ruim. Né? Mas olha que interessante a gente encontra. Também Balaão, o adivinho, matou os filhos de Israel à espada. Adivinho? Isso é o Talmud. Mas ele era um profeta. E Yohanan disse, no começo era um profeta, mas depois um adivinho. Rabi Papa observou, isso é o que dizem os homens. Sua mãe era descendente de príncipes e governadores e se prostituiu com carpinteiros. Você ouviu quantos anos ele tinha? Está escrito que homens fraudulentos devem viver apenas metade de seus dias. Quando encontrar algo escrito sobre ele, faça uma palestra em sua desvantagem. Aqui não fica muito explícito, mas no contexto a gente vai entendendo. Está falando de uma mãe que se prostituiu com carpinteiros e que ele era jovem quando morreu. E que quando você encontrar algo sobre esse profeta que virou um adivinho, faça algo em sua desvantagem, fale mal dele. Mostrar que realmente o texto está tentando mostrar um Jesus numa imagem negativa. Um outro texto que entrou nesse grupo na França, na disputa de Paris, que foi censurado, diz o seguinte, Rabi Eliezer disse aos sábios, não foi bem-estada? Bem-estada era o sobrenome de Maria, Miriam bem-estada. Não foi bem-estada que trouxe a bruxaria do Egito? Então, ele era o filho de Estada, ou certamente era o filho de Pandira. Disse Rabi Isda. O marido era Estada, mas o amante era Pandira. Mas sua mãe era Miriam, a cabeleireira. Ela tem sido infiel, afastando-se de seu marido. Essa referência está no texto do Talmud chamado Shabá, 104b, e a anterior está no Sanhedrin, 106a e b. São pedaços soltos que, quando a gente vai encolando, vai batendo com essa história de uma Miriam bem-estada, que teve um filho ilegítimo, que se misturou com carpinteiros, ou nazarenos, e que teve um filho que não era do marido, era de um tal Pandira. Claro que a gente não sabe se essa história é verdadeira, mas a referência é sempre muito parecida. É sempre um pai desconhecido e um filho que ele é rechaçado pelos judeus por ser um mago, por ser um bruxo, por trazer bruxaria do Egito, por ser um profeta que virou adivinho. Existe um personagem histórico que fica sendo referido nesses textos com esses nomes. Eu trouxe uma passagem de Isis Sem Véu aqui embaixo,
Porque, veja só, esse texto, esses trechos estão sendo discutidos na França, no ano 1200. 100 anos antes, surgem os Templários. E fica claro, nos textos da Blavatsky, quando a gente vai estudar os Templários e a relação deles com o Rabino Rashi, que os Templários tiveram acesso a esses textos sobre um Jesus histórico. Então, a Blavatsky diz, olha só que interessante, que fundada em 1118 pelos cavaleiros Hugo de Payens e Geoffrey de Saint-Omer, com o fito nominal de proteger os peregrinos, quer dizer, nominalmente, a desculpa era proteger os peregrinos. O seu verdadeiro objetivo, o verdadeiro objetivo dos Templários, era a restauração do primitivo culto secreto. A versão da história de Jesus e do cristianismo primitivo foi revelada a Hugo de Payens. Ele teve acesso a uma versão diferente sobre o Jesus histórico, pelo grande pontífice da Ordem do Templo, da seita nazarita ou joanita, chamado Teocletes, que a ensinou depois a outros cavaleiros da Palestina, dentre os membros mais elevados e mais intelectuais da seita de São João. São os mandeanos, que são derivados dos essênios, que foram iniciados nos seus mistérios. É um erro, a Blavatsky está dizendo, afirmar que a Ordem dos Templários só se tornou anticatólica posteriormente. Os Templários, desde seu surgimento, eram anticatólicos. O objetivo dos Templários era a restauração do primitivo culto secreto. Hugo de Payens, o fundador dos Templários, teve acesso a textos do Talmud e a uma versão histórica sobre Jesus, porque ele aprendeu com o Rabino Rashi, que era de uma escola cabalista ali da época, na França. E os Templários não vão para Jerusalém proteger os peregrinos na Palestina, eles vão para a Síria, onde haviam comunidades remanescentes gnósticas. Só para provocar vocês, para ver que esses textos do Talmud, eles servem de fomento para muitos grupos esotéricos. Mas voltando para Maria. O Toldot Yeshu também é um texto medieval, baseado no Talmud, que também tenta denegrir um pouco a imagem de Jesus, mas também mantém essas referências históricas. Então, é um texto judeu não canônico, circulou pela Europa e Oriente Médio durante a Era Medieval. No século XV, muito tempo depois de Jesus, encontraram uma versão dele no Iêmen. E as primeiras provas textuais desse texto, chamado Toldot Yeshu, que a Blavatsky cita diversas vezes em Isis Sem Véu, são de um manuscrito aramaico descoberto no Cairo. Então, ele geralmente é tratado como um texto blasfemo, escrito para depreciar o cristianismo. Mas quem o considera mais blasfemo são os padres da Igreja Católica. Um estudo recente desse Ben Ezra, que é de Harvard, é um estudo recente mesmo, 2009, reporta a existência de cerca de 100 cópias do Toldot Yeshu circulando no período medieval na Europa, sendo a mais antiga dessas cópias do século XI, um pouco antes dos Templários, vejam só. Provavelmente a cópia mais antiga em aramaico, mas existem cópias em hebraico, ídish, judeu-persa, árabe e judeu-hispânico. O que isso diz pra gente? Que essa versão que eu estou tentando trazer aqui sobre Jesus, ela realmente circulava em círculos internos, em grupos esotéricos, e era muito bem protegida e muito bem escondida. O quanto ela tem de verdade, a gente não sabe. Os estudiosos referem que o Toldot faz referências a festas judaicas do século IV, e outros consideram que os originais podem datar até do século II, e outros colocam lá no século VI. O material fonte do Toldot pode ser derivado de 1. Literatura rabínica, 2. Escritos cristãos não canônicos, ou 3. Escritos pagãos anticristãos. Pode ser anticristão. Mas o que diz o Toldot Yeshu, que tanto a Blavatsky quanto o Eliphas Levi citam? Ele diz que durante os dias do reino de Janeu, que também se denominava Alexandre, lembrando, o período dos Janeus na Palestina é histórico. O Flávio Joséfo conta para a gente sobre esses reis da Judéia, que tem esse sobrenome, Janeu. Alexandre é o primeiro, mas os filhos também continuaram. Então, ele vai do ano 100 AC até o ano 40 AC. A gente tem 60 anos aí, de Janeu. Então, durante os dias do rei Janeu, apareceu um homem desregrado e de notável beleza, que morava em Belém e tinha por vizinho uma viúva, cuja filha se chamava Maria. Essa jovem ficara noiva de um jovem chamado Yohanan, doce e modesto. Mas esse homem, esse vizinho, Joseph Panther, se enamorou de Maria e a enfeitiçou. Lembrando que é um texto blasfemo feito para depreciar o cristianismo.
Então, algumas versões vão dizer que Maria foi enfeitiçada por um vizinho, estava desejando ela e coisas assim. Indo um pouco além, assim, além do nosso tabu tradicional social, eu não acho que haja nada de errado, né? Um mestre precisa nascer e na nossa atual humanidade a gente nasce a partir da relação sexual. Então, uma jovem de 16 anos, às vezes pode ter sido namorado de alguém. Quem era esse alguém, a gente não sabe. Mas certamente uma Mahatma que está planejando o seu nascimento, até por uma questão de carga genética, as condições desse nascimento são bem pensadas. Não é uma coisa assim de uma menina que é atacada ou abusada, nem um grande pecado. É uma coisa que acontece com uma adolescente. Não sei quem é o pai de Jesus, mas é essa referência de um vizinho. Quando o noivo de Maria viu ela grávida, ele foi se consultar com Sinédrio, desolado, e partiu da Judéia e foi morar na Babilônia. Então ela, desde criança, estava prometida, como era costume na época, só que a vida aconteceu e o seu prometido sumiu para a Babilônia. Maria, em seguida, tornou-se mãe de um filho chamado Yoshua. Eu falo J, mas eu sei que é Y que pronuncia. Nome do seu tio materno. Então, o tio materno que a gente vê no Talmud é Yoshua ben Perachia. E a Maria, segundo o Toldot Yeshu, tem um filho chamado Yoshua, que é o nome do seu tio materno. Tendo a criança começado a crescer, sua mãe lhe deu por mestre El-Hanan. O menino fazia grandes progressos porque tinha um espírito preparado para a inteligência das coisas. Então, aqui a gente não tem um Jesus que desceu no mundo e, de repente, começou a ensinar. Né? A gente tem um menino que é preparado, que recebe, que tem um professor na primeira infância, que é recebido numa comunidade. Fica um pouco mais histórica a coisa, um pouco mais interessante. Então, voltando naquele texto que a Blavatsky escreve, eu li lá na primeira reunião alguns trechos para o Abade Abbé Roca, um clérigo francês. A Blavatsky escreve esse artigo, que está no Collected Writings, e tem uma nota no artigo dela que o Boris Zirkov acrescenta, que eu achei muito interessante. Antes de ler a nota, eu queria só enfatizar aqui em cima aquele comentário que eu vou enfatizar em todas as reuniões, que Yeshu ben Pandira, o Cristo histórico, foi o maior adepto de sua época. O Talmud e os mestres de sabedoria afirmam que Jesus ben Pandira foi o Cristo histórico que viveu um século antes, na época do reinado dos Janôs. Aí eu anotei aqui que os Janôs reinaram de 103 a 40 AC. As datas são confusas, não dá para a gente confiar totalmente nessas datas desses textos antigos. Mas só de entender que talvez ele tenha vivido um pouco antes da data oficial, encaixa melhor, inclusive, na história. Então, teve o Alexandre Janot, a sua esposa, que reinou, foi uma rainha, ela continuou reinando depois que ele morreu, e os seus 2 filhos. O último terminou o reinado no ano 40, um pouco mais próximo do ano 0. Mas aí, para a nota do Boris de Zirkov, ele diz assim, alguns acadêmicos acusam essa informação do Talmud de ser falsa. Então, os acadêmicos falam, não, isso aí é falso, isso aí é invenção. E a Blavatsky responde, os acadêmicos, os scholars, estão ou mentindo ou falando bobagem. A Blavatsky sempre sutil, né? Nossos mestres confirmam a afirmação. Se a história de Yoshua ben Pandira é falsa, então todo o Talmud e todo o cânone judaico é falso. Ele foi discípulo de Yoshua ben Perachia, o 5º presidente do Sanhedrin após Ezra, que reescreveu a Bíblia. Aqui ela reforça a ideia de que José era um líder do Sanhedrin, ele era um líder na comunidade. Comprometido na revolta dos fariseus contra os reinados dos janeus, ele fugiu ao Egito carregando com ele o jovem menino Jesus. O relato do Talmud é muito mais verídico que qualquer história do Novo Testamento que carece de registro histórico. Por quê? Porque existe registro histórico de uma revolta de fariseus e de grupos fora da ortodoxia que se revoltam contra o rei da Judéia, porque o rei da Judéia é declarado também sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, e aí aqueles que realmente se importavam com a tradição não gostaram nada disso, por motivos óbvios, e existe uma guerra civil, existe uma perseguição, e existe registrado um líder de comunidade chamado Yoshua ben Perachia, que foge para o Egito. Isso encaixa muito melhor na história que a gente conhece popularmente de Jesus do que uma história solta assim no tempo. Aqui eu não vou ler tudo, mas é só para vocês terem uma ideia.
Há um mapa da região para a gente sempre se localizar. Judéia, Samaria, Galileia e Itureia. Então, haviam guerras o tempo todo. A gente acha que aquela região hoje em dia é conturbada. Quando a gente vai ler a história, era muito pior. É realmente digno de histórias shakespearianas, assim. Então, só para vocês terem uma ideia do período conturbado da região onde Jesus nasceu. E isso é histórico mesmo, né? Havia um rei chamado João Hircano, que tinha um filho. Esse filho adotou para si o título de rei dos judeus. Porque tem toda a história que o rei dos judeus tem que ser da linhagem de Davi, da descendência de Araão, tem toda aquela história que a gente vê na Bíblia. Mas esse filho do Hircano adota para si o título, ele se autoproclama, não, eu sou o rei dos judeus. E ele tinha 4 irmãos, e um desses irmãos era o tal do Alexandre Janot. Olha a confusão. O pai morre, o Hircano morre, e o seu filho mais velho se torna o governante da Judéia e se autoproclama sumo sacerdote de Jerusalém. Para alguém que leva a tradição espiritual a sério, isso é uma traição. Você ter como sumo sacerdote um político autodeclarado, que é inimigo da religião. E aí os fariseus se opunham a ele. A gente tende a achar que os fariseus são as piores figuras na Bíblia, mas é porque o Jesus, por conhecê-los de perto, ele discute com os fariseus. É igual a gente está, muitos aqui estão dentro da sociedade teosófica. Então, quando vocês verem uma coisa errada, quando vocês forem escrever algo, vão discutir com alguém ou discordar de alguém, vai ser com quem vocês convivem. A gente não se dedica a discutir com o que é fora da nossa realidade. Então, Jesus está inserido nesse meio dos fariseus, por isso ele tem discordância com eles. Mas os mais radicais ortodoxos são os saduceus. Os que apoiam os reis da Judéia, o poder político, o materialismo, são os saduceus. Mas olha que confusão, gente, isso aqui dá um filme. Esse rei, ele manda prender os irmãos dele. João Hircano tinha vários filhos, o mais velho vira rei e manda prender os irmãos, no calabouço, e manda prender a mãe dele junto. E ela foi executada por privação de alimento. Ele deixou a mãe morrer de fome no calabouço. Um rei da Judéia é muito legal, né? Para Jesus nascer nessa época. E aí depois, ele conquista aquela região lá no norte da Galileia, ali no mapa, a Itureia. E ele força os habitantes a se converterem à religião judaica, porque eles não eram judeus. Eles vinham das tradições da Pérsia. Então devia ter resquícios de zoroastrismo ali, ou essa cabala aramaica, que é diferente da religião judaica. Só que ele força eles e obriga todo mundo a ser circuncisado. E aí tem uma confusão, o rei fica doente, aí um dos irmãos dele, que não estava preso, o único que não estava preso, volta da guerra vitorioso, e aí fazem toda uma armação para enganar eles, e aí eles convencem o irmão a vir visitar o rei armado, e aí acham que o irmão quer matar e matam o irmão. Basicamente uma história shakespeariana. E aí ele morre doente, o rei da Judéia, a sua viúva liberta os irmãos que estão presos, se casa com um deles, o Alexandre Janot, então o marido morre, ela casa com o irmão mais novo, e o Alexandre Janot manda matar os outros irmãos. Então, assim, Jesus nasce nesse imbróglio político. Uma confusão de briga de poder, de irmãos se matando, e nesse meio tem a guerra civil, por causa de discordâncias religiosas também, entre os saduceus, que apoiavam esses reis da Judéia e o poder temporal, e os fariseus, que apoiavam mais a tradição antiga. E é aí que surge Jesus. Então, quando a gente lê a Bíblia, não é assim, Herodes e tal, tudo isso eu acho que é falso, é inserido. Porque isso bate mais com a história que a gente conhece, de perseguição, de fuga para o Egito, de Jesus discutindo com os fariseus. Só para vocês terem uma noção das confusões da época. E isso é citado nos manuscritos do Mar Morto dos Essênios. Então, só para a gente ter uma noção, isso é a moeda com a cara do Aristóbulo, que é esse rei que mandou prender os irmãos e se declarou sacerdote do Templo de Jerusalém, e a Alexandre, que era a esposa dele, que quando fica viúva casa com o irmão mais novo dele, que manda matar os irmãos. Então, os fariseus, que quer dizer os separados, levantaram-se em oposição a Alexandre Janot e buscaram o isolamento na vida nacional. Defenderam o ascetismo
e acusaram os governantes da época de interferir com o cumprimento da promessa de Deus através da casa de Davi. Quer dizer, vocês estão nomeando o sacerdote do templo e rei da Judéia, alguém que a gente não reconhece como nosso representante religioso tradicional. Os fariseus se rebelam, o Alexandre Janot sufoca a rebelião, cerca de 800 fariseus foram crucificados e milhares de pessoas fugiram do país, José e Jesus entre eles. E aí tem uma passagem do Manuscritos do Mar Morto, esse 4Q 184, que se refere a Salomé, e chamam ela de perversa, meretriz, metida em política, e mencionam Jerusalém como uma cidade sangrenta. Então, os essênios que buscavam uma vida espiritual, uma vida ascética, eles não se metiam nessas políticas. Eles saem de perto de Jerusalém, dão as costas para Jerusalém, e se referem assim aos seus reis. É uma cidade sangrenta, uma mulher metida em política, uma perversa, uma mulher perversa, porque esse é o imbróglio dessa família que estava reinando na época de Jesus. Tem a versão do Romano, tem essa versão do vizinho, e tem eu essa versão do proto-evangelho de Tiago, que seria algo mais Eu estou místico. tentando trazer as versões porque eu acho que nenhuma é definitiva. Para mim, permanece um mistério a paternidade biológica de Jesus. Mas eu acho que essa versão do soldado romano pode ser um pouco feita para depreciar Jesus, assim, Maria se meteu com os romanos. Porque, por exemplo, é um comentário assim, simples, mas assim, nessa série que tem na Netflix, Nada Ortodoxa, fica muito explícito, como até hoje, quando uma jovem tem uma relação com alguém que não é da mesma religião, ou que não foi educado dentro da mesma comunidade ortodoxa, ela é expulsa da comunidade, né? Ela é rechaçada. Mas esse nome, Panther, pode não ser de um soldado romano, pode ter relação com tradições egípcias. E Jesus depois volta para o Egito, né, nessa fuga. Eles parecem ter alguma relação com alguma família no Egito. Não que seja do pai de Jesus, mas eu acho que isso mostra como Jesus ele não é alguém que nasce só dentro de uma tradição ortodoxa. Ele já nasce trazendo elementos do Egito e da Judéia, né, de certa forma. Mas é só achismo mesmo. A Blavatsky cita o Gerald Macy, que é um teosofista da época dela, que se dedicou muito nos estudos do cristianismo, que era o que ele gostava. E ela cita ele. O Macy, ele escreve um artigo em 1884, no The Theosophist, que diz assim, o cristianismo não começou com os evangelhos canônicos. O Yoshua do Talmud foi uma personagem histórica de acordo com a tradição do Todot Yeshu. Ele estava relacionado à rainha Salomé, que é a viúva do Alexandre Janot, a esposa e mais tarde viúva do Janot. É dito que ela tentou proteger Yoshua de seus inimigos sacerdotais, pois ela havia testemunhado seus maravilhosos trabalhos. A Blavatsky está comentando o estudo do Massey, que é um teosofista, dizendo o que se fala do cristianismo fora do senso comum, né? Um outro relato judaico, a outra visão, afirma que este homem, que não deve ser nomeado, era um discípulo de Yoshua ben Perahia. Yoshua é descrito como o filho de Pandira e de Estada, a que se desviou. E aí tem essa versão, Jesus é o filho de Pandira e de Estada. Quem é Pandira? Não sabemos. O Rabi ben Perahia, que é José, é também histórico. A Blavatsky continua. É relatado que esse Rabi fugiu para o Egito durante a Guerra Civil, nos quais os fariseus se revoltaram contra Alexandre Janot. Yoshua ben Pandira, Jesus, acompanhou o Rabi como seu pupilo. Então, Yoshua é o Jesus histórico, conhecido tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. O fato de ter textos judeus de tradição oral muito antigos que ficam reforçando essa imagem de que haviam esse homem e eles anotaram sobre ele, tem mais registro histórico na tradição oral judaica sobre Jesus do que na tradição cristã oficial. E o registro, às vezes, coincide mais com a história, às vezes bate com o Novo Testamento e às vezes é bem diferente, né? Eu vou trazendo para a gente entender. Epifânio, no século IV, chega a relacionar Jesus com Pandira. E Pandira foi o pai de Yoshua, que viveu e morreu anos antes do Jesus dos Evangelhos. Isso ainda é Blavatsky comentando. Isso altera a base histórica cristã inteiramente e destrói a historinha contada nos Evangelhos. Eu botei esse parênteses e também coloca em questão o gnosticismo pré-cristão. Porque quando a gente estuda movimentos gnósticos, grupos gnósticos antigos, se fala do cristianismo gnóstico e do gnosticismo pré-cristão, justamente porque ele ocorre no século I AC. Mas se Jesus é do século I AC, então talvez esse gnosticismo não fosse pré-cristão, mas fosse contemporâneo a Jesus.
Yoshua ben Pandira é um personagem histórico, reconhecido tanto por judeus quanto por cristãos. A tradição ainda demonstra que Yoshua era um nazareno, e não porque nasceu em Nazaré. Aí ela comenta sobre esse livro, um outro livro, a Bodazura, que contém um comentário sobre o apóstolo Tiago, também é um livro judaico esse, no qual o descreve como um seguidor de Yoshua Nazareno, que demonstrei que aquele outro Jesus não é o Jesus Cristo de Paulo. A Blavatsky faz vários comentários que o Cristo de Paulo não é o Jesus histórico. Abre-se uma fenda entre o Yoshua histórico, o mago, o pregador, e o Jesus mitológico dos evangelhos canônicos. Uma fenda que nunca foi cruzada e sobre a qual tentei lançar uma ponte. HPB, citando o trabalho do Massey. Então, eu vou fazer esse recapitulando, e aí eu acho que deu o nosso time aqui. O que a gente pode entender, então, sobre os primeiros anos de Jesus? Que era um menino, nasceu numa comunidade nazarena, que eram os afastados, os sábios da lei, um sábio, que José era um dos líderes dessa comunidade, que era um sábio versados nas escrituras e na cabala, que tinha ensinamentos esotéricos que vêm dos Tanaim da Caldeia. Eu estou citando esse monte de nome complicado porque vai entrando na cabeça. Aí quando vocês lerem algum texto da Blavatsky, alguma coisa, vocês vão lembrar, eu acho que eu vi lá falando sobre isso. É só por isso, tá? Vocês não deem um nó na cabeça. E Jesus teve uma educação na tradição esotérica. Maria era uma jovem abençoada, consagrada ao templo, de grande pureza, e o Talmud diz que ela era uma cabeleireira. Mas como os nazarenos eram conhecidos pelos votos de não cortar os cabelos, e os nazarenos aceitavam votos de mulheres, é bem provável que essa tradução indique novamente a comunidade dos que mantêm os cabelos, e não que ela fosse uma cabeleireira, não que ela não pudesse ser também, ao qual ela estava vinculada. Maria era de uma família estada que trouxe ensinamentos da magia do Egito. Ela foi visitada por Jesus na figura de um anjo, isso é confirmado num texto gnóstico, Pis Sofia, e o pai de Jesus segue desconhecido, mas o nome Pantera demonstra uma paternidade não judaica. Então ele já chega bagunçando a comunidade. José era bem mais velho e teve que tomar atitudes perante o conselho para proteger a criança, pois ele havia assumido a responsabilidade por Maria. Tiveram que fugir do registro oficial ao nascimento do menino. O menino foi educado na sua comunidade e diz o Talmud que, tendo a criança começado a crescer, sua mãe deu-lhe por mestre Elhanan, e ele fazia grandes progressos porque tinha um espírito preparado para a inteligência das coisas. Jesus nasceu em uma época conturbada. Fariseus e outros, que tinham costumes diferentes daqueles dos saduceus, foram perseguidos. Havia uma guerra civil contra os fariseus. José liderou uma fuga ao Egito. E Jesus, no Novo Testamento, teria 12 anos quando eles fogem para o Egito. E aqui tem uma passagem de novo do Talmud, Sanhedrin 107b, que é dito: deixa a mão esquerda repelir, mas a mão direita sempre convidar de volta. Não como Eliseu, que empurrou Geazi com ambas as mãos, e não como Rabi Yoshua ben Perachia, que repeliu Yeshu, o Nazareno, com as duas mãos. Quando o rei Yanai, isso é o Talmud, quando o rei Yanai matou os nossos rabinos, Rabi Yoshua e Yeshu fugiram para Alexandria. Rabi Yoshua excomungou Yeshu. Diz que eles brigaram um dia. Um dia, Rabi Yoshua estava recitando o Shema, quando Yeshu veio até ele. Yoshua, José, pretendia recebê-lo, fez um sinal. E um mestre disse: Yeshu, o Nazareno, Jesus, o Nazareno, praticou magia egípcia e desviou Israel. A grande briga de Jesus com os judeus na Bíblia é o tempo todo. Ele está desviando os nossos filhos das nossas tradições. Ele está blasfemando contra as nossas tradições de Israel. Então fica um Jesus que bate mais, pelo menos com o mestre que eu imagino. Não sei se vocês vão concordar, fiquem à vontade. Eu vou parar aqui, já que eu sempre trago coisa demais. Mas a gente tem uma ideia de outras versões sobre Maria. Eu queria só comentar também, para a gente não esquecer da Maria, porque Maria, nos textos gnósticos, ela se transforma em discípula de Jesus. Ela não é só a mãe de Jesus. Ela também é discípula. Ela participa das reuniões de Pis Sofia. Ela tece comentários, ela faz perguntas. Ela é elogiada por seu filho. E tem toda essa história dela ter sido escolhida para ser mãe de uma Mahatma. E dela ser consagrada ao templo, e dela aprender com um mestre como José,
se for esse José verdadeiro. Então, eu vejo Maria como uma mulher que realmente, na juventude, talvez tenha se namorado de alguém, que pode ter sido alguém especial, mas que ela tinha grandes qualidades de pureza de alma. E isso, a pureza da alma, eu acho que é mais importante do que estar intacta fisicamente. Mas a Maria, ela continua estudando com Jesus, ela se torna uma discípula, e depois que ele morre, há quem pense que ela segue para o Egito, junto com alguns outros discípulos, incluindo José de Arimateia, e do Egito eles seguem para o sul da França. Maria Madalena estaria nessa embarcação, e por isso também Maria fica sendo muito cultuada, tanto a Madalena quanto a mãe de Jesus, ela é muito cultuada nessas regiões da França, né, da Espanha. O que fica para a próxima reunião é o retorno de Jesus do Egito e a entrada nos essênios. Então, quem quiser continuar acompanhando, eu sugiro que vocês assistam aquele vídeo lá dos manuscritos do Mar Morto, que a gente compartilhou no grupo, que é um arqueológico, né? Mas ajuda a sentir o ambiente. A gente vai entrar nos essênios na próxima reunião e eu vou trazer trechos dos hinos essênios, a gente vai falar um pouco de Jesus nos essênios e o Mestre da Retidão. E aí, com os trechos, a gente tem um pouco também do ensinamento, para ajudar a vibrar na alma, né?